Ratazana Pictures, Tartaruga Filmes e Preguiça Produções apresentam os fatos mais marcantes da história da humanidade. É certo dizer que cada ser humano tem uma versão teórica sobre os maiores acontecimentos da nossa história. Bom, esta é a minha versão, uma mistura de ciência com história, de datas certas e erradas. Vamos lá. Na era Jurássica ou Primitiva, o homem passou por fases super difíceis. No início era parecido com macacos, e por não conseguirem se adaptar ao ambiente, se tornaram nômades, peregrinos, em busca de um lugar melhor de se viver. Um local super gostoso de se viver, um local do qual eles pudessem desfrutar do melhor da natureza. Suas armas eram pedras e pedaços de madeira, para se proteger de animais ferozes, assim como os dinossauros. Seus alimentos eram carne, de preferência de animais mortos e sem vida, e frutas e verduras comestíveis. O homem buscava evitar lugares frios, muito quentes, secos e espinhentos. Com o passar do tempo, eles aprenderam a plantar todo tipo de comida que a terra dá, e passar a ser seminômades, se abrigando temporariamente em cavernas. O sexo só acontecia quando o homem tentava se aquecer com a mulher, ou com alguém do mesmo sexo. Do tempo da pedra lascada para a pedra pólida, o homem evoluiu suas armas e fez uma grande descoberta: o fogo. Um meteoro chamado Estrela da Morte atinge a Terra, causando um grande impacto ambiental no globo terrestre, do qual levou à extinção de todos os dinossauros. Não só foi o fim dos dinossauros, como também o fim da grande ameaça que esses répteis gigantescos representavam para a raça humana. O lado bom é que os homens primitivos tiveram o maior churrasco de dinossauro de todos os tempos. Passou-se então a era paleolítica, e começou a era neolítica, do qual o homem aprendeu a ser um agricultor, aprendeu a ser sedentário, fazendo armas, ferramentas, cuias, panelas, vasos, tinas e garrafas, feitos de argila, barro e pedra pólida. A roda foi sem dúvida uma das maiores descobertas do homem, que utilizamos de diversas formas, tanto em veículos como tecnologia, desenhos, cálculos e uma diversidade de grandes invenções feitas com a roda. A partir daí o homem passou a evoluir bastante, podendo assim melhorar o seu aspecto físico, melhorando sua aparência com roupas de couro ou tecido, calçados, perfumes e outras coisas. O homem também desenvolveu a escrita, uma fórmula de passar o conhecimento e aprendizado através de gestos, desenhos e palavras. Esqueci de mencionar, passamos para a era do metal, onde o homem desenvolveu excelentes ferramentas metálicas, facilitando cada vez mais o seu modo de vida. Armas, sem sombras de dúvida, foi com certeza a pior invenção da humanidade. Foram com essas mesmas armas que o homem começou uma série de assassinatos em massa. Descobriu as piores coisas do mundo, assim como adorar outros deuses, tornando-se politeístas, chegando a fazer malditos sacrifícios humanos, a fazer assalto à mão armada, a cometer furto, roubar, extorquir, sequestrar, a conspirar, chegando a fazer guerra entre civilizações, chegando a matar e destruir uns aos outros. Afinal, guerra é guerra. Parte da humanidade perdeu a inocência, chegando ao alto da prostituição. Ao julgar, condenar e escravizar, principalmente prisioneiros de guerra, a serem pessoas ambiciosas, homens falsos, mentirosos, corruptos, desumanos, a governar o mundo de uma forma aterrorizadora, por reis injustos, maléficos, cruéis, diabólicos. Uma lei sévera onde o povo humilde teria que fazer a vontade do rei. Os soberanos do mundo
pois quem os desobedecessem eram executados das piores maneiras possíveis, assim como a roda do destroçamento. Com o decorrer do tempo surgiram os protestantes evangelistas, o cristianismo, o catolicismo e o clero cristão, que também fazia suas leis. Um tempo em que não existia a igualdade social, tipo luxo para os ricos, miséria para os pobres. Com tudo isso surgiram os rebeldes bárbaros, os ladrões e assassinos dos mares, os piratas, grandes heróis guerreiros que lutavam contra as injustiças do mundo. Muitos reis e imperadores usavam magos, feiticeiros e bruxas como mediadores em estratégias de guerra ou controlar e enganar o seu povo. Quero dizer, manipular a situação. O mundo estava se tornando um verdadeiro caos. Nem todos conheciam a Deus. O clero se aproveitava dos seguidores leais da Igreja Católica. Surgiram os iluministas com suas redes de ideologias que... Os iluministas esclareceram quem era Deus e seus anjos, o diabo, Lúcifer, Satanás, que nesta vida existem dois caminhos a serem tomados, que um leva ao céu e outro ao inferno. E no mundo existe uma diversidade de demônios, seres maléficos e espirituais, que planejam dominar aos poucos a raça humana, que vem se passando por deuses asiáticos, orientais, ocidentais e diversos continentes do mundo, assim como Moloque, o deus da fartura, porém requer o sacrifício de bebês. Baphomet, o deus dos cavaleiros templários, o deus chifrônio da natureza, das estratégias militares, do poder mundial. Osíris, Horus, Ra, Anubis, Íris e outros falsos deuses egípcios. Após o cristianismo surgiu a Era Medieval, do qual deu origem à Era da Escuridão. Ao ver os fatos de que as bruxas e feiticeiros faziam oferenda ao diabo, chegando a sacrificar adultos e crianças em rituais de magia negra, para se obter riquezas e bens materiais, e poderes mágicos inimagináveis, poderes sombrios e sobrenaturais. Houve então a caça às bruxas e aos demônios, onde muita gente inocente foram acusadas, condenadas injustamente, assim como Joana d'Arc, que foi julgada e condenada como uma bruxa. Milhares de pessoas morreram de diferentes formas, assim como a cadeira da bruxa, que havia uma fogueira abaixo dela, possibilitando da vítima morrer queimada. Havia a fogueira, o enforcamento, o serrote maldito, o afogamento, a cadeira da Inquisição, chibateamento, esmagador de crânio, decapitação com a espada, o despedaçamento, é isso mesmo, o caldeirão, a cadeira elétrica e outros métodos bárbaros de se tirar vidas. Irmãos siameses e outras pessoas especiais ou com problema na genética eram confundidos com criaturas do inferno e condenados à morte pela Inquisição Católica. A Igreja e o clero cristão, podendo assim chegar a uma conclusão: nesta era das trevas, quem eram os verdadeiros monstros? Quem eram realmente os verdadeiros monstros? Mas os iluministas, homens nobres, ricos e poderosos, homens da burguesia, assim como Voltaire, Charles Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e outros grandes iluministas, deram um jeito para que tudo isso acabasse. Vlad Tepes, o Drácula, ou Vlad o Empalador, era sem dúvida um grande demônio na Alemanha por volta do ano de 1456.
Vlad tinha por tradição o costume de empalar seus adversários, os deixando pendurados em uma estaca após a sangrenta batalha. Após executar seu ato de pura maldade, ele enchia uma taça ou uma cuia com sangue que jorrava de suas vítimas e comia o pão usando o sangue como molho especial. Não era muito de fazer prisioneiros. Durante o seu reinado sombrio, Vlad matou milhares, incluindo mulheres e crianças. Quando finalmente Vlad morreu, assassinado traiçoeiramente, dizem que em seu túmulo foi encontrado ossos de animais. Atualmente, muitos alemães afirmam ter visto o fantasma de Vlad se materializar em animais noturnos, assim como lobo, ou um animal voador, assim como corvo, coruja, morcego. O ser humano deixou de ser primitivo, chegando a evoluir cada vez mais. E com essa evolução e revolução surgiu uma diversidade de guerras inacabáveis, infindáveis. Durante o procedimento da evolução humana, surgiram as boas e as más e as péssimas invenções infernais. Da pré-história até os tempos atuais surgiram grandes heróis que se destacaram na nossa história, assim como o grande Aquiles, os príncipes de Troia, Pérez e Heitor, o grande guerreiro espartano Espartacus, o maior gladiador que Roma já teve, o general Máximos, o espanhol, Leônidas, o maior rei que Esparta já teve, reis, imperadores e monarcas, assim como Cleópatra, a rainha do Egito, vista e adorada como uma deusa egípcia, os diabólicos imperadores romanos, assim como Nero, César, Caio Calígula César e outros demais Césares, a majestosa princesa Isabel, que libertou os negros da escravidão no Brasil, filha de Dom Pedro I, o homem que proclamou o dia da independência, Salomé, a maldita princesa que seduziu Herodes, fazendo com que matasse João Batista e trouxesse sua cabeça em uma bandeja como presente para ela. Os presidentes mais populares do mundo que entraram para a história atualmente representam a moeda americana, assim como Abraham Lincoln, Benjamin Franklin e George Washington. Elizabeth Bathory, a condessa de sangue. Joana d'Arc, maior comandante da guarda inglesa imperial. General francês Napoleão Bonaparte. Os famosos cientistas, antropólogos, filósofos, matemáticos e etc., assim como Charles Darwin. Filósofo, arquiteto, físico, astrônomo e astrólogo Galileu. Os grandes escritores de contos infantis, os irmãos Grimm. O astrofísico e matemático Albert Einstein. O astrólogo e grande escritor francês Nostradamus. Grande escritor e poeta William Shakespeare. Um dos maiores escritores que o mundo já teve, Júlio Verne. Santos Dumont, o pai da aviação. Os grandes músicos, assim como Villa-Lobos, Beethoven, Mozart. Os navegadores e descobridores de terras, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre outros. Homens que lutaram por uma revolução, renovação, justiça e dignidade, assim como Tiradentes, Martin Luther King e muitos outros. Famosos e talentosos pintores, assim como Van Gogh, Leonardo da Vinci e Pablo Picasso, homens que pintaram os quadros mais famosos do mundo. O maior comediante de todos os tempos, Charles Chaplin. E homens com a mente diabólica que tentaram dominar boa parte do mundo, assim como Attila Uno, Augusto César, Alexandre o Grande, Vlad Tepes, o Empalador, ou Conde Drácula. Thomas Malthus, o homem que idealizava diminuir a superpopulação mundial,
só para que os sobreviventes tivessem uma grande melhora de vida. Se sua ideia desse certo, haveria menos gente no mundo. Ainda bem que sua ideia não foi aprovada, para nossa alegria. O último tirano a tentar governar uma grande parte do mundo foi Adolf Hitler, que durante o tempo em que esteve no poder militar, causou a morte de milhares de pessoas inocentes. Dos tempos primitivos para os dias atuais, as armas evoluíram bastante, assim como a pedra, madeira, lanças, machado, foice, taco de beisebol, espada medieval, shuriken, adagas, canivete, punhal, faca, navalha, espada ninja, muchaco, canhão, motosserra, serra elétrica, rifle de longo alcance, revólver 38, 22, Magnum, pistola, bereta, granada, dinamite, bazuca, lança-míssil, lança-chamas, bomba atômica e, para finalizar, ogiva nuclear. Todos sabemos que os primeiros meios de transporte foram os animais, assim como cavalo, burro, boi, carneiro, etc. E com a grande descoberta que foi a roda, o homem desenvolveu os extraordinários meios de transporte: o monociclo, triciclo, bicicleta, a lambreta, a motocicleta, moto, TT, os automóveis, assim como o carro, caminhão, ônibus, o trem, o metrô, os transportes marítimos, assim como as embarcações, exemplo, o barco, iate, cruzeiro, a canoa, caravelas, frota, jangada, a lancha, navios, jet ski e etc. Sem falar dos transportes aéreos e até mesmo o fascinante foguete ou nave espacial. O homem nunca foi tão longe. Helicóptero, o avião, o dirigível, também os veículos para o bem-estar da sociedade, assim como a viatura militar, a ambulância, o carro de bombeiros, o carro forte. Porém, nem todos os veículos são feitos para o bem da humanidade, assim como veículos militares ou de guerra, assim como o tanque, o caminhão de fuzilamento, o jipe do exército, os jatos ou caças, os submarinos, os helicópteros de bombardeio, o navio de guerra, seja no ar, na terra ou no mar. Sempre haverá essas ameaças mundiais, não tem para onde fugir. As músicas mundanas, com suas letras diabólicas ou com suas mensagens subliminares. O estratégico diabo sempre criando métodos para destruir a humanidade, sempre gerando guerras, seja civis ou entre nações. O índice de criminalidade sobe cada vez mais. Todos os dias pessoas matam ou morrem pelo amaldiçoado dinheiro. Na internet é onde mora o pecado, caso seja usada para uma prática de pura maldade, com sites perturbadores, satânicos, um conteúdo impróprio, com pornografia, atrocidades, violência gratuita e outras coisas. O videogame com jogos violentos e satânicos, que infelizmente são os mais jogados, aprisionando jovens e crianças neste círculo vicioso. Embora existam bons jogos que não induzam tanta violência, dependendo do jogador. A internet e o videogame é tudo aquilo do qual buscamos e não encontramos na televisão um conteúdo extra. A TV só está completa com um aparelho de DVD ou um receptor com uma numerosidade e quantidade de canais de diversas categorias, com direito a um divertido e educativo desenho animado, a um perturbador e diabólico filme de terror. Sem falar dos tentadores materiais pornográficos e eróticos, porque o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Todo o mal do mundo gerando um único resultado: maremoto, tsunami, cheias, inundações, ciclone, furacão, twister, tempestade, desmatamento ambiental, queimadas. Vamos à igreja para buscar Deus e não enriquecer o pastor e seus ombreiros
com dízimos e ofertas. Contribuir ou dar uma ajuda à igreja, sim. Mas ser subordinado pelo pastor, dando-lhes uma boa quantia em dinheiro, não é isso, não? Não. Isto é inadmissível. Quem dá as graças e bênção é Deus, e não o pastor. Os pastores sempre criando dívidas, e sempre quem paga o pato somos nós, cristãos e fiéis. Pare de dar dízimos e ofertas por pelo menos 2 semanas para ver se a igreja ainda continua funcionando. Algumas igrejas atualmente só funcionam se tiver bastante investimento, quero dizer, dinheiro. A igreja está se tornando um ótimo ponto comercial para homens que têm o poder da comunicação. O passaporte para a entrada do reino do céu custa uma boa grana. Não precisamos mais seguir as doutrinas bíblicas com fé. Basta apenas dar o máximo de dízimos e oferta que o pastor dá seu jeito. A Bíblia relata sobre falsos profetas com falsas doutrinas, que usam o nome de Deus em vão, só para assim poderem se beneficiarem às custas dos fiéis e seguidores. Podemos assim enganá-los e os levar para o falso caminho. Para que Deus quer tanto dízimos, oferta? Resumindo, dinheiro. Eu creio em um Deus vivo e espiritual, e não um Deus material. Amai-vos uns aos outros, perdoeis para que sejais perdoados. Devemos investir um pouco do nosso muito dinheiro nos nossos semelhantes, nossos irmãos mais necessitados. Sempre fazer uma boa ação para aqueles que têm fome, frio, falta de moradia, emprego e que dependem de boas pessoas que têm um bom coração. Para que investir tanto dinheiro em futebol, nos esportes, em bebidas alcoólicas, em cigarros ou qualquer tipo de droga que faça efeito ou que prejudique a sua saúde? Vamos deixar de fazer maus investimentos em benefícios. Nesses benefícios, existem pessoas que são capazes de passar por cima de todo mundo, só para assim poder alcançar os seus objetivos. Muitas vezes somos tomados pelo orgulho, ambição, luxúria, vaidade, ira, inveja, gula, chegando assim a pensar apenas em nós mesmos, perdendo o nosso senso de humildade. Poluição e desastres ambientais causados por nós mesmos. As profecias estão se cumprindo, o fim está próximo. Aí eu lhes pergunto, em meio a todos esses acontecimentos, onde estará você?